Oi vocês, tudo bem? Meu nome é Cíntia Aguiar e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Então, antes de começar o vídeo, já deixa um like, comenta, compartilha esse vídeo com pessoas que vocês sabem que gostam do mesmo tipo de conteúdo e espero que vocês gostem do caso de hoje. Então, vamos lá? O caso de hoje é sobre Rossana Kimberly Pandenius. Kimberly nasceu em 13 de novembro de 1971 em Cuba e ela era filha de Roberto Spector e de Magali Bernal. O Roberto e sua família, eles eram imigrantes russos. Na verdade, eles fugiram da Rússia porque eles sofreram perseguição devido ao fato da família ser judia. E eles resolveram, na década de 1970, se instalarem em Cuba. O Roberto, assim que ele chegou em Cuba, ele conheceu a Magali, eles se apaixonaram um pelo outro e os dois resolveram ficar juntos, se casaram e eles tiveram então a sua primeira filha, a Kimberly, em 1971. A família, tanto o Roberto quanto a Magali, eles queriam dar à família mais liberdade e oportunidade, e a Cuba não oferecia isso para eles, mas entretanto a Magali sempre ficava pensativa sobre o fato de sair ou não do país, porque na verdade ela era uma campeã nacional, então ela tinha visibilidade por causa disso. E além disso, se ela resolvesse sair do país, ela teria que abandonar a carreira de jogadora de xadrez, porque ela seria considerada pelo estado de Cuba uma desertora. Entretanto, com as proximidades da década de 1980, a Magali e o Roberto eles estavam pensando em ter mais um filho. Além disso, a Kim nessa época já estava em torno de 9 anos. Eles pensaram que poderia ser uma boa ideia eles saírem então do país e seu novo filho, o Roberto Júnior, nascer nos Estados Unidos. E a família então se mudou em 1980, quando a Kim tinha 9 anos, para Whitney, na Pensilvânia. Whitney era uma cidade na época e ainda é hoje muito conhecida pelas indústrias têxteis e também pelas fábricas de meia. Além disso, é conhecida por ser uma cidade que tem uma grande quantidade de outlets, por isso ela chama muita atenção, recebe uma grande quantidade de turistas, então é cheia de hotéis. Então eles pensaram que esse fato poderia ajudá-los a ter um bom emprego, arrumar um emprego, se estabelecerem no local. Além disso, uma curiosidade é que Whitney é conhecida nos Estados Unidos como a cidade do pretzel, que é um tipo de pão alemão muito famoso e as pessoas gostam muito. Então a família se mudou para Whitney. Nessa época a Kim tinha 9 anos, ela foi matriculada em uma escola da cidade, ela começou a fazer amizades, apesar dela ser muito tímida, ela era uma garota muito fofa, muito amável, então ela tinha simpatia das pessoas que a conheciam, que ficavam próximos a ela. E além disso, ela fez uma grande amizade na infância, no conjunto habitacional onde a família morava, com uma garota chamada Julie Crislow. A Julie foi a sua melhor amiga, não só nos primeiros anos com relação à adolescência, mas por toda a sua vida, as duas sempre conversaram, mantiveram contato, mesmo após anos a Kimberly sair da cidade e morar em outro local, elas continuaram tendo contato. Inclusive a Julie conta em um documentário que ela se lembra muito bem da Kim e a Kim parecia ter um pouco de vergonha das origens latinas dela. Tanto é que no começo da adolescência ela começou a pintar os seus longos cabelos encaracolados e castanhos de loiro e além disso passou a usar uma lente de contato azul. E a Julie conta que ela chamava muita atenção em todos os locais que ela ia, justamente porque ela era uma garota muito bonita. A Julie conta ainda que elas não eram as melhores alunas do colégio, na verdade elas faziam o que tinha que fazer, mas elas tinham grandes sonhos e planos para o futuro.
Ela conta, inclusive, que a Kimberly tinha o sonho de ser uma cientista da computação, e pensando nisso, as duas estudavam porque ambas queriam ser admitidas na universidade. E levando isso em consideração, a Kimberly acabou realizando esse sonho. Ela foi admitida para a Universidade Estadual da Pensilvânia no início de 1990. Ela estava muito feliz com essa conquista, era algo que ela queria muito. Além disso, a sua mãe sempre a incentivava a estudar, ela sempre dizia à filha que o caminho para chegar a algum lugar eram os estudos, então ela tinha consciência disso. Na época também a sua mãe já fazia um doutorado em física, então ela tinha essa cultura dos estudos, de levar tudo muito a sério. Só que assim que ela entrou na universidade, ela começou a frequentar lanchonetes e bares que os estudantes frequentavam na época, e foi em um desses bares que ela conheceu o Peter Pandelhas. O Peter era um garoto nada maravilhoso, na verdade ele era alto, magrelo, tinha cabelos longos, mas ele era um cara muito simpático e ele era baterista de uma banda chamada Gandalf. Ela conheceu ele em uma dessas festas, em um bar, ela acabou gostando muito deles, os dois acabaram começando um relacionamento. E não passou muito tempo, os dois então ficaram grávidos. Quando a Kimberly descobriu a gravidez, ela ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo ela ficou pensativa como ela iria gerir a vida dela e a universidade. Então, ela e o Peter decidiram que seria a hora de dar um tempo. Eles começariam a sua vida então em um outro lugar, na Flórida. Eles acabaram conversando e entraram em acordo que a Flórida seria o melhor lugar para eles, porque seria um lugar de maior oportunidade para o Peter, que queria seguir carreira na música. E com isso a Kimberly poderia cuidar do filho que iria nascer, o Nicholas. Então, eles se mudaram para a Flórida, mas como nem tudo são flores, nem assim, como nem tudo sai como planejado, as coisas saíram um pouco do que eles imaginavam. O Peter nem sempre ele tinha emprego como baterista, então o dinheiro não era fixo, e a Kimberly acabou tendo que trabalhar também para ajudar nas despesas de casa, pois ela tinha um filho recém-nascido para cuidar. Então ela começou a modelar, ela começou a fazer alguns trabalhos como modelo, então ela tirava fotos para campanhas, enfim, os mais variados tipos de trabalho como modelo. Entretanto, o dinheiro ainda não era o suficiente. A Julie, a amiga dela, conta que mesmo distante, elas conversavam muito pelo telefone, e ela se lembra da Kimberly falar sobre a situação deles na época, que ela não estava satisfeita, que ela não estava na posição que ela gostaria de estar. Ela, inclusive, estava pensando em retornar aos seus estudos, ela iria estudar novamente para tentar pleitear uma nova vaga na universidade. E foi quando então ela e o Peter eles decidiram sair da Flórida e ir para a Califórnia no final de 1991. A ideia era que o Peter ele ainda ficaria um tempo tentando a carreira dele como músico, mas a Kimberly iria focar nos seus estudos, além de continuar o trabalho de modelagem, ela iria tentar uma vaga na Universidade da Califórnia. Então, ela inclusive falou sobre isso com a amiga e dos planos dela. Então, ela tinha muitos planos, muitos objetivos, e estudar era uma coisa que ela queria muito. No início de 1992, as coisas iam normalmente, não havia uma grande novidade, além do fato dela estar estudando para tentar entrar novamente na universidade. E uma dessas olhadas no jornal, onde ela sempre respondia a alguns anúncios, ela viu um anúncio de um fotógrafo que queria uma modelo para fazer um trabalho, algumas fotos na Floresta Nacional de Angeles, na Califórnia. Ela estava precisando do dinheiro, era um trabalho que ela estava acostumada a fazer, então ela marcou uma sessão de fotos com esse fotógrafo chamado Paul para o dia 27 de fevereiro, que seria uma quinta-feira, na parte da tarde. Então, nesse dia, ela acordou, ela fez as coisas que normalmente ela fazia, ela arrumou o seu filho, Nicholas, ele tinha apenas 13 meses,
e ela saiu com ele de casa. Ela se despediu do esposo, Peter, e saiu de casa para ir cumprir seus compromissos. Inicialmente ela passou na casa de uma senhora, a senhora Oaks, que era uma mulher que estava fazendo uma revista de cuidados masculinos, e ela tinha contratado a Kimberly para ser a primeira capa da revista. Então ela passou na casa dessa senhora para combinar alguns detalhes, elas conversaram, mas em seguida ela se dirigiu até a casa da babá, onde ela deveria deixar o seu filho, o Nicholas, e ela disse para a babá que ela estava correndo, ela estava apressada, pois ela estava indo para o salão de beleza, onde ela deveria se arrumar para a sessão de fotos à tarde, do qual ela havia falado com a babá. Então, o dia correu normalmente. Por volta das 14h30, houve um telefonema para a casa da Kimberly. O Peter atendeu e era o Paul, fotógrafo. Ele disse que a Kimberly ainda não havia aparecido para a sessão de fotos e ele queria saber se ela realmente iria na sessão. O Peter disse que sim, pois ela havia mencionado que tinha esse trabalho e que ela deveria estar chegando. Por volta das 19 horas, o Paul, o fotógrafo, ele ligou novamente e ele disse que a Kimberly, ela esteve na sessão de fotos, entretanto, ela havia esquecido com ele a sua agenda telefônica. E ele estava telefonando, pois ele queria devolver essa agenda telefônica, ele queria avisá-la que estava com ele, para que ela em algum momento pudesse pegar. Então, Peter disse que sim, que quando ela chegasse, ele a avisaria, então ela pegaria essa agenda novamente. Entretanto, as horas foram passando e nada da Kimberly voltar. Inclusive, o Peter teve que ir buscar o Nicholas, pois a babá já não podia mais ficar com ele, já tinha passado um pouco do tempo. E ele começou a ficar muito preocupado, pois a Kimberly não era o tipo de pessoa que costumava se atrasar e que não avisava nada. Além disso, ela tinha deixado seu filho com a babá e ela não o havia ido buscar. Então, à medida que o tempo foi passando, ele foi ficando mais apreensivo. Inclusive, ele ligou para Magali, a mãe da Kimberly, e ele disse que ela ainda não havia chegado em casa, se acaso ela tinha telefonado. A Magali também ficou muito preocupada, aquilo não fazia muito do feitio da Kim. E então, tanto ela quanto o Peter começaram a ligar para hospitais da região ali da Califórnia para ver se achavam ela, para ver se tinha acontecido alguma coisa. O Peter, inicialmente, ele achou que a esposa tinha sofrido algum tipo de acidente, então ele achou que ela poderia estar em algum local precisando de ajuda. Só que ele não teve nenhuma informação com relação a ela. Nesse dia, às 10 horas da noite, um policial, a paisana, passou perto da Floresta Nacional da Califórnia e ele avistou um carro que era um Chrysler Laser, que era um carro igual o da Kimberly. E ele notou aquele carro parado ali perto da floresta, mas ele não achou estranho porque era um local frequentado por muitas pessoas e o carro estava próximo ao acampamento de Monte Cristo, que era um local que as pessoas iam muito para acampar, para passar a noite. Enfim, ele apenas notou que tinha um carro ali naquele local. Por volta da 1h da madrugada, já no dia 28 de fevereiro, um policial que estava fazendo uma ronda, ele notou que um carro estava pegando fogo e esse fogo estava vindo da parte do passageiro, ou seja, do banco do passageiro do carro. Ele achou isso muito estranho porque um incêndio em um carro normalmente começaria no motor e então aquele incêndio parecia algo criminoso, então ele ligou para outras viaturas para que eles pudessem ir até o local checar. Quando eles chegaram, eles notaram que o carro havia pegado fogo realmente pelo banco do passageiro, então indicava que era criminoso. Além disso, eles notaram alguns objetos caídos, alguns objetos queimados perto do local. Inclusive, eles encontraram uma chave que logo depois eles viriam vir a descobrir que era de uma algema. Então, os policiais pegaram a placa e eles conseguiram rastrear e viram que pertencia a Kimberly Pandelius. Eles ligaram para a casa da Kim e falaram então ao Peter que eles haviam encontrado o carro dela, mas que eles não a haviam encontrado.
Inclusive, eles falaram que eles olharam ao redor para ver se encontravam alguém, inclusive em regiões um pouco mais afastadas, para ver se alguém tinha se perdido, e eles não encontraram a Kimberly. O Peter ficou desesperado, aquilo não fazia o menor sentido para ele, pois a Kimberly não era o tipo de pessoa que iria deixar o carro ali e iria sair andando pela floresta, muito menos era o tipo de pessoa que estaria em fuga. E ela jamais fugiria deixando o filho dela, que era a coisa mais preciosa que ela tinha. Então ele ligou para Magali, a Magali imediatamente arrumou as malas, se dirigiu à Califórnia e eles ficaram procurando pela Kimberly desesperadamente. Eles foram até o local, eles também caminharam pelo local, tentando encontrar algo, alguma coisa. Algum tempo depois, descobriram um caderno da Kimberly cerca de 3 quilômetros próximo a uma ponte na Floresta Nacional, mas nenhuma informação sobre ela. Os policiais tentaram a todo custo tentar identificar quem era o fotógrafo que a havia contratado, mas eles acabaram naquele momento não chegando a ninguém, então não se tinha informação, não sabia o que tinha acontecido com a Kimberly. Muito tempo se passou sem nenhuma atualização sobre este caso. A família ela foi realmente dilacerada, porque o Nicholas, por exemplo, ele teve que ir morar com a avó. O Peter não tinha condições de cuidar dele sozinho. Além disso, ele conta que ficou um pouco atordoado na época. Inclusive, ele chegou a sofrer um acidente e ficou impossibilitado algum tempo de continuar procurando e até de cuidar do filho. E esse caso ficou sem novidades por muito tempo. Foi em março de 1993, quando algumas pessoas que estavam passeando ali naquele local, próximo ao riacho, a cerca de 80 metros de onde o carro da Kim foi encontrado um ano antes, eles viram perto do riacho o que parecia ser um crânio, e eles também encontraram um osso que logo descobriu se tratar de um osso pélvico. Eles chamaram a polícia. Quando a polícia chegou no local, eles imediatamente isolaram. Eles sabiam do caso da Kim, que estava desaparecida, aquele crânio poderia ser dela. Então eles começaram as investigações, inclusive uma equipe de arqueólogos foi até o local, escavou o local, inclusive encontrou roupas íntimas que pareciam ter sido rasgadas por um objeto pontiagudo, encontrou algumas joias e inclusive encontrou uma algema que era compatível com a chave que eles haviam encontrado perto do carro um ano antes. E a Kimberly ela foi identificada através de registros dentários, que foi possível verificar que aquela ossada realmente era dela. A Magali conta muito tempo depois em uma entrevista que quando ela recebeu o telefonema dos policiais falando sobre o que eles haviam encontrado, ela mal pôde acreditar. Na verdade, durante todo aquele ano, ela ficou desesperada tentando obter notícias da filha. Ela sempre ficava do lado do telefone esperando uma notícia, ou alguém que pudesse falar algo sobre ela, de tê-la visto em algum lugar. E aquela notícia não era o que ela esperava, apesar de botar um fim nas questões, nas perguntas dela, era a pior notícia que ela poderia receber. E ela conta que na época ela foi até a Floresta Nacional de Angeles novamente, ali perto do acampamento de Monte Cristo. Ela foi até próximo ao lago, ela foi levar algumas flores, porque a filha dela ficou ali um ano. Inclusive ela conta que chegando lá ela recitou um poema que a filha sempre recitava na infância, que era um poema que ela gostava muito. Então ela conta como foi difícil, inclusive eles deram entrevista na TV, falaram sobre o caso, eles queriam saber quem tinha feito aquilo e eles tinham suspeitas com relação ao fotógrafo que tinha contratado o serviço dela, então eles queriam saber quem era ele, se alguém tinha alguma notícia sobre ele. Numa dessas entrevistas, nesses programas em que apareceu o caso da Kim,
um homem chamado Brad Leon, ele lembra que um ano atrás, no dia 29 de fevereiro, ou seja, no sábado, após a quinta-feira em que a Kimberly desapareceu, ele lembra que ele foi até a Floresta Nacional de Angeles, ele gostava de dirigir em estradas de chão, fazer o off-road, que é um tipo de esporte. Ele lembra de ter visto uma estradinha e ele ter entrado nessa estrada que levou até um acampamento. E ele lembra que quando ele chegou a esse acampamento, ele viu uma mulher loira, muito bem vestida, maquiada. Inclusive, ele fala que ela não parecia estar vestida para estar naquele local. E ele ficou um tempo olhando para ela, até que 3 homens o abordaram, vieram em sua direção e começaram a questioná-lo. O que você está fazendo aqui? Larga de ser intrometido. Ele ficou com medo, porque ele disse que eram homens grandes, todos tatuados, e ele foi embora. E ele acha que aquela moça loira era Kimberly, porque ele disse que era muito parecida com as fotos que haviam sido divulgadas. Mas na época ele não chamou a polícia, ele não falou nada sobre aquilo, porque a moça não fez nenhum sinal para ele ou algo que demonstrava que ela estaria em perigo. Quando os policiais souberam dessa história, eles também investigaram, eles queriam o máximo de informações, mas eles acreditam que na verdade o Leon, ele acha que viu a Kim, mas que não era Kim, porque o que eles viriam a descobrir depois iria desvendar toda a história. Com toda a divulgação, com o fato dos restos mortais da Kim ter sido encontrados, houve uma grande cobertura da mídia falando sobre aquilo. Inclusive, esse caso ele chegou a ser relacionado com outro caso de uma modelo também que foi assassinada. Então, esse caso acabou ganhando notoriedade. Inclusive, uma moça que namorava um homem chamado David Rademacher, ela foi até a polícia e falou sobre uma conversa que ela teve com esse namorado, que ela disse que era muito estranha e suspeita. O que acontece? O David, ele era já uma pessoa conhecida pelos policiais, inclusive ele esteve preso por um tempo por justamente ter tido um relacionamento com uma menor de idade. Além disso, ele estava associado a alguns empregos ilícitos, vamos dizer assim. Ele era conhecido por assediar mulheres, inclusive menores, em portas de escola, para trabalhar para ele no serviço íntimo, se é que dá para me entender. Então, ele já havia sido preso e essa namorada contou que ela estava vendo TV com David e ela falou que ele disse as seguintes palavras: olha, se você não se comportar direitinho, você vai acabar terminando como essa moça. E essa história que esse cara tá contando que a viu no acampamento está totalmente errada, pois não foi isso que aconteceu. Foi eu que a afoguei no rio. Então ela contou isso aos policiais, na verdade ela estava querendo se livrar desse namorado, ele era uma pessoa extremamente abusiva, e isso colocou como uma pessoa de interesse e os policiais foram investigar. O que eles descobriram é que o David tinha uma ligação com a Kim, porque pelos registros telefônicos dele, inclusive ele tinha feito as ligações para ela na época em que o caso aconteceu. Além disso, uma outra namorada foi testemunhar e ela disse que se lembra que na noite do dia 27 de fevereiro, ela foi com o David até a floresta, pois ele disse que estava com vontade de incendiar um carro. E ela se lembra dele ter colocado fogo em um carro. Então, o David teve várias coisas que o colocaram como principal suspeito, a polícia investigou e ele foi levado a julgamento em 2004 pela morte e sequestro da Kim. Ele não conseguiu explicar o fato de não estar envolvido com a morte, apesar de confessar que ele realmente tinha ateado fogo ao carro dela. Além disso, os testemunhos e o histórico dele o colocavam na cena do crime, então ele foi julgado e sentenciado à prisão perpétua pelo sequestro e a morte da Kimberly.
Esse caso, ele ficou famoso justamente porque ele foi relacionado com outro caso, como eu disse, mas as pessoas, né, os criminosos, os envolvidos não eram o mesmo. A polícia, ela demorou um tempo para chegar até o David, mas ela conseguiu fazer isso. Na verdade, a família achou que a polícia não estava fazendo o trabalho dela, até porque os policiais nem sempre acabam divulgando, falando sobre o que eles estão fazendo, mas apesar de muito tempo esse caso ter ficado sem nenhuma atualização, eles conseguiram resolver e colocou o David atrás da prisão. A família, o Nicholas, quando houve o julgamento, ele já tinha 14 anos e o irmão da Kimberly já tinha 24. Então essas duas pessoas, elas foram privadas da presença da irmã, da mãe. A mãe foi privada da presença da filha e uma família acabou sendo despedaçada. Eles acabaram não construindo seu futuro juntos. Isso é muito triste. O Peter conta como as relações dele, de modo geral, foram conturbadas depois disso. Ele ficou muito tempo procurando pela esposa, um ano durante que eles não tinham informação, que eles não sabiam o que realmente estava acontecendo. Ele conta que ele mal conseguiu trabalhar, se envolver nos trabalhos em que ele era contratado. Então a família, ela foi realmente dilacerada, assim como em todos os outros casos. Essa pessoa que cometeu esse crime, ela privou a família a presença da pessoa que eles mais gostavam. Bom, esse é o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado, então já deixa um like, deixa um comentário, compartilham com pessoas que gostam desse mesmo tipo de conteúdo e até o próximo!